vamos dar continuidade à série de exposições no livro de Gênesis. Hoje nós faremos a exposição do capítulo 17, da primeira parte, versículos 1 ao 8. Assim diz o Senhor: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos. Senhor, tua palavra é a verdade. É lâmpada para os nossos caminhos, luz que ilumina as nossas veredas. Assim, teu povo, Senhor, aguarda ouvir-te nesta manhã. Portanto, te suplica também, Senhor, que seja tu a falar ao nosso coração. Edifica-nos, Senhor, com a tua palavra, e que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê o entendimento e nos transforme à semelhança tua, ó Senhor. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração. Amém. No último sermão desta série, que tratamos do capítulo de número 16, nós vimos, irmãos, o que a ansiedade pode fazer conosco. O que a ansiedade ruim e pecaminosa pode nos conduzir. E muitos de nós têm sido conduzidos por esse sentimento. Por essa necessidade, muitas vezes, como se diz no mundo, fruto, abre aspas, de uma boa intenção. E queremos fazer do nosso jeito acontecer aquilo que Deus nos prometeu. Nós vimos que Sarai, esposa de Abrão, levada pela ansiedade de um herdeiro, de um filho, sem conseguir esperar pela promessa, tomou a atitude e tomou a sua serva, Agar, e a deu como esposa a seu marido, Abraão, para que dela tivesse um filho. E isso ocasionou uma série de problemas, irmãos. Problemas que, como nós vimos, não se refletiram apenas na relação de Sarai com a sua serva, mas no próprio relacionamento entre Sarai e o seu marido,
a Abrão. Porque uma vez que, não tendo filhos, aos 85 anos, e agora tendo a possibilidade real de ter em seus braços um pequeno rebento, Abrão passa a tratar aquela outrora serva como se fosse sua esposa. E veja no que isso ocasiona, irmãos. Ao ser elevada à posição de esposa, Agar se sente não apenas igual a Sarai, ela se sente superior a Sarai, uma vez que ela era frutífera e Sarai era estéril, seca, e passa então a desprezar a sua senhora. E ao se sentir então desprezada por sua própria serva, Sarai percebe o tamanho do problema que trouxe sobre si e recorre ao seu marido e coloca, vejam bem, irmãos, a responsabilidade do que estava acontecendo sobre ele. Na tentativa de acalmar os ânimos de sua mulher e de arrefecer a ira com que Sarai o busca, ele repete então aquilo que já era de conhecimento de todos e reitera: é tua serva, faze dela o que bem te lhe aprouver. E nós vimos, irmãos, que de fato Sarai escuta o que Abrão diz e agora, com autoridade, toma a sua serva e a humilha. E nós vimos que essa humilhação e esse processo foi tão terrível e tão duro para com Agar, que grávida, esta foge da face de sua senhora. Na tentativa de retornar ao Egito, o anjo do Senhor a encontra. E ao falar com ela, a abençoa e ordena que retorne à sua senhora. Deus mostra misericórdia para com Agar, irmãos. E ao aparecer então a ela, como nós vimos, faz-lhe então uma promessa de uma descendência numerosa. Se os irmãos lembrarem, vão perceber que Deus está cumprindo com a sua aliança ao abençoar Agar. Uma vez que essa, ainda que tenha desprezado sua senhora, não desprezou seu senhor Abrão, mas o abençoou com um rebento no seu ventre. Assim, irmãos, o capítulo 16 termina. Abrão ganha um filho, ao qual ele chama de Ismael, como o anjo do Senhor havia ordenado. E nós vamos perceber, irmãos, nesse capítulo 17, que Abraão entende que Ismael seria então a herança, o filho que Deus lhe havia prometido. E assim, depois de mais alguns anos, Deus então novamente aparece ao patriarca. E é sobre isso, irmãos, que nós trataremos nessa manhã. De mais uma aparição do Senhor ao seu servo acerca do descendente que Abraão teria, da promessa e da aliança que Deus havia firmado com ele. Então, volte seus olhos aí ao texto,
aos primeiros 2 versículos, onde o Senhor nos diz: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Observem aí que o capítulo 17, irmãos, ele começa exatamente com a descrição por parte de Moisés de mais uma aparição de Deus a Abrão. E ele detalha que agora Abrão está com 99 anos. Se você voltar um pouco para o capítulo de número 16, você vai ver que o capítulo 16 termina no versículo 16, falando a idade com que Abraão tinha quando Ismael nasceu. Abrão tinha a idade de 86 anos. Então, percebam, irmãos, que durante um período de 13 anos, foi que Deus novamente apareceu a Abrão. Abrão precisou aguardar 13 anos. Ismael nasce e passa 13 anos para que Deus se manifeste novamente a Abrão. Percebam, irmãos, que isso contraria e muito a ideia que ainda em nossos dias alguns fazem acerca dos antigos meios que Deus utilizou para se revelar com seu povo. Sonhos, visões, aparições e etc. As pessoas em nossos dias, muitos, não poucos, acham que Deus constantemente faz isso, muito mais baseado numa fantasia do que verdadeiramente na palavra de Deus. Quantos anos, se nós fôssemos tomar, fazendo uma análise em nossos dias, 13 anos, imaginem para aqueles que em nossos dias creem que Deus ainda continua a se revelar por meio de sonhos, de profecias, de visões, passasse 13 anos sem ter nada disso. Que sentimento não brotaria no coração de pessoas assim? No entanto, Abraão não parece ter se abalado, porque nesses 13 anos, Deus não mais se revelou a ele por sonhos, Deus não mais se revelou a ele em visões, Deus não mais apareceu a ele nesse período. Ao que nos parece, meus irmãos, é que durante esses 13 anos, Abrão encontrou conforto no pequeno Ismael. E parece que achou o consolo de suas aflições naquele pequeno rebento que o Senhor o deu. Agora, quando nós olhamos para Sarai, o que será que durante todo esse período de 13 anos não se passou no coração dessa mulher, irmãos? Será que ela ainda nutria a esperança de ter um filho de Abrão, já que este agora estava com 99 anos? 99 anos. Será que em sua cabeça já não estava mais do que certo de que a promessa de Deus havia se cumprido e havia se cumprido então com a sua serva Agar? A demora de Deus, irmãos, percebam que pode ter sido, de certa maneira, intencional, exatamente para contrastá-la com a pressa do casal em alcançar a promessa, da qual recorreram a meios carnais para recebê-la. Em contrapartida, o que parece então é que Deus leva 13 anos para poder então aparecer outra vez a Abrão, estabelecendo o contraste e lembrando a eles, a Abrão e Sarai,
que o seu tempo, o tempo de Deus, não é como o nosso tempo, o tempo dos homens. Não é, irmãos. E que Deus não faz as coisas, absolutamente nada, pressionado por nós, ou seduzido por nós, ou coagido por qualquer um de nós. Pelo contrário, ele age segundo o conselho da sua própria vontade. Age e faz o que quer, quando quer e como deseja. Então, um dia, quando Abraão já estava com 99 anos, Deus aparece para ele, conforme nos diz o versículo de número 1. E percebam, irmãos, que não nos é revelado aqui a forma como Deus apareceu a Abraão. Não nos é dito. Não sabemos. Sabemos apenas que deve ter sido uma manifestação visível da glória de Deus. Deus aparece aqui a Abraão acompanhado de sua palavra. Quando Abraão tinha da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe, veja bem, irmãos, e disse, a aparição por si só não transmitia tudo o que Deus, na antiga dispensação, tinha a lhe dizer. A aparição de Deus sempre é acompanhada pela sua palavra, pois é a palavra quem instrui, é a palavra que orienta, é a palavra que estabelece a verdade. As manifestações para nada mais serviam, irmãos, do que para infundir naqueles que tinham a graça de poder contemplar a face de Deus, nesse sentido de sua manifestação gloriosa, de infundir-lhes o temor, o tremor, o respeito e a reverência. Nessa aparição, então, Deus faz 4 asserções. Na primeira, ele se apresenta como aquele Deus todo-poderoso. Vejam aí, ele diz, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Perdão, capítulo 17. E disse-lhe, eu sou Deus todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A palavra aqui é El Shaddai. El Shaddai. E isso aponta para a onipotência de Deus, portanto, para a sua suficiência de poder fazer, cumprir tudo aquilo que havia prometido. Esse nome, El Shaddai, meus irmãos, será o principal nome pelo qual Deus será conhecido pelos patriarcas do Antigo Testamento. E é assim que o Senhor também vai se revelar aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó e, posteriormente, à nação de Israel, como nós podemos observar no texto de Êxodo, capítulo de número 6 e versículo de número 3, quando o Senhor aparece ali a Moisés na sarça. Ele vai exatamente fazer essa referência a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso El Shaddai. Né? E Deus vai dizer, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. O principal nome da revelação do período patriarcal, portanto, é eu sou o Deus Todo-Poderoso. A segunda afirmação que Deus faz, irmãos, aqui no texto, depois de se apresentar como o Deus Todo-Poderoso, é dizer a Abrão, e aqui nós temos uma exortação, nós temos aqui uma ordem
para que ele ande em retidão na sua presença. Ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Isso é o que Deus requeria a Abraão pelos termos da aliança que havia firmado com ele. E é importante nós nos lembrarmos, irmãos, mais uma vez, de que uma aliança, um pacto, quando é firmado, ele envolve não apenas uma parte, mas duas. Da parte de Abrão, Deus queria que ele andasse na sua presença e que fosse reto. E que fosse perfeito. Que fosse íntegro. E por quê, irmãos? Ora, de um lado da aliança, nós temos o Deus que se apresenta, o único Deus que se apresenta ao seu servo, a quem ele chamou, a quem ele elegeu, e diz: ser perfeito. Em outras palavras, seja obediente, seja justo, seja santo, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Assim ele chama Abrão para que este ande em comunhão com ele. Em comunhão com ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ou seja, anda diante de mim, como uma pessoa que caminha com o outro, lado a lado, e olha para esse outro. Deus diz: Abraão, tenha consciência, Abraão, eu sou todo-poderoso para tudo aquilo que eu te prometi, cumprir cada uma das promessas que te fiz. Mas saiba que eu conheço os teus passos. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você pensa. Eu sei a hora que você levanta e a hora que você adormece. Conheço os seus pensamentos. Portanto, lembra-te disto, Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim, lembrando de que tudo que você faz, eu sei. Eu sei. Há uma expressão que foi muito utilizada em latim na época da Reforma Protestante e que tem sido utilizada em nossos dias também, que é coram Deo, que significa na presença de Deus. E os reformadores tinham em mente exatamente o cumprimento da aliança naquilo que Deus pactuou com seu servo Abrão, irmãos, nos lembrando da mesma coisa. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é um Deus que não apenas é onipotente, mas que também é onisciente e que nos chamou, nos elegeu, nos atraiu para si e nos transformou para que fôssemos restaurados à sua imagem e à sua semelhança, o que implica que, a partir de então, andamos em sua presença. Andamos em sua presença. E devemos sempre nos lembrar disso, irmãos. Porque o contrário disso, para nós cristãos, é hipocrisia. É se dizer que crê nesse Deus, que amamos a esse Deus, mas que estamos pouco nos lixando acerca dessa realidade, de que esse Deus nos chama para que andemos na sua presença. E andar na sua presença implica em sermos perfeitos. Perfeitos. Porque o padrão de Deus não pode ser menor do que isso.
perfeição. Perfeição. Logo, Deus está dizendo aqui para Abraão, irmãos, e para cada um de nós que hoje estamos aqui, como devemos andar na presença dEle. Devemos andar na presença dEle, buscando sermos perfeitos. Perfeitos. De outra sorte, estaremos sendo hipócritas. Hipócritas. Devemos procurar integridade, irmãos, naquilo que falamos, naquilo que fazemos e naquilo que pensamos. Se somos cristãos, alcançados pela graça, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, conscientes de que os nossos caminhos devem ser os caminhos de Deus e que nada escapa dos olhos do soberano e altíssimo Senhor, saberemos que não apenas devemos, mas que andamos na presença dEle. O verdadeiro crente, irmãos, anda na presença de Deus sem ter nada a ocultar diante desse Deus maravilhoso. Anda na minha presença, diz o Senhor Todo-Poderoso a Abraão. E ser perfeito, Abraão. Seja reto, Abraão. Obedeça a tudo o que eu lhe disser, Abraão, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meu povo deve me obedecer. Meu povo deve me respeitar. Meu povo deve me temer. Meu povo deve me adorar em pensamentos, palavras e obras. Essa é, portanto, irmãos, a única, não é uma dentre várias, a única opção que nos cabe. Andar diante dele. Andarmos na sua presença com integridade e retidão. E para andarmos em sua presença, em integridade e retidão, é preciso observar o que ele nos diz para cumprirmos isso. A terceira asserção, então, que Deus faz a Abrão é: firmarei minha aliança contigo. Vejam aí o versículo 2. Ele diz: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Sobre isso, irmãos, nós vamos tratar um pouco mais à frente. No entanto, nós já podemos trazer algo aqui que nos mostre que não se trata de uma nova aliança. Deus já havia firmado a aliança com Abrão, conforme nós havíamos já tratado anteriormente. Não se trata, então, aqui de uma nova aliança. Deus firmou uma aliança já com Abrão, e agora ele está fazendo uma outra aliança. Não, ele não está fazendo uma outra aliança. O que ele está fazendo aqui é nos revelar a expansão dessa aliança depois de um silêncio de 13 anos. Silêncio de 13 anos. A última vez que Deus havia aparecido a Abrão e se revelado ao seu servo, ele estava com 85 anos. Em um ano, com 86 anos, então, nasce o seu primeiro filho, Ismael, da serva de sua esposa Sarai, Agar. 13 anos se passam, e aos 99 anos, Deus então aparece a Abrão. E a terceira asserção é: firmarei minha aliança contigo. Deus vai estar
expandindo, ele está nos revelando que essa aliança não se restringe apenas a Abrão ter um filho, mas que Abrão será pai de muitas nações. Lembra, anteriormente, lá no capítulo 12, Deus havia dito isso: te farei por pai de muitas nações, a tua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas no céu, grande, milhares de milhares. Deus está aqui ampliando, Deus está aqui trazendo a Abrão uma ampliação dessa aliança. A quarta asserção que Deus traz nessa aparição é também no versículo 2, quando ele fala de fazer o seu servo aqui: multiplicarei grandissimamente. Te multiplicarei grandissimamente. A reação de Abrão, então, a essas afirmações vem no versículo de número 3. Quando Moisés, então, nos diz: então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo. Abrão prostrou-se, irmãos. Literalmente, o cair sobre seu rosto é se prostrar diante de Deus com o seu rosto na terra. Na terra. Creio que essa seria a mesma reação de qualquer um diante de uma revelação tão gloriosa da parte de Deus. Uma visão desse ser tão poderoso e tão glorioso. Uma percepção ou uma visão da grandeza de quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda, o Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Assim, Abrão se prostra diante de Deus com o rosto em terra. E essa era a forma que, naquele período, os homens tinham de demonstrar humildade e reverência a alguém que era maior do que eles. Eles se ajoelhavam e, apoiados nos joelhos e nos cotovelos, encostavam a testa no chão, literalmente, para indicar uma total submissão àquele soberano Senhor. Abrão está diante do Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Deus que cumpre tudo aquilo que promete, o Deus infalível, eterno e imutável. Ele está com 99 anos de idade, irmãos, e Sarai com 89 anos. E ainda assim, Deus lhe faz uma outra promessa. Percebam que a postura de Abrão aqui indica o temor que este homem tem a Deus. Ao se prostrar, ele está dizendo ao Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder e também demonstrando a ele a sua total submissão. É como se Abrão, com aquele gesto, estivesse dizendo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. O relato dessa aparição, portanto, irmãos, Abrão tipifica a nossa vida como cristãos, a maneira como devemos viver na presença de Deus e também o modo que devemos cultuá-lo. Mas será que temos vivido assim? Será que temos agido assim? Ou será que temos ignorado essa realidade? Porque o que nos faz, irmãos, nos reunir todo domingo pela manhã e à noite aqui em ajuntamento solene? Talvez você responda: a santa convocação de Deus, certo? Mas por que nós obedecemos essa santa convocação de Deus para nos reunirmos aqui, neste lugar, nas manhãs de todo domingo, juntos? Nós não poderíamos fazer isso isoladamente em nossas casas, com nossas famílias? Por que
Nós nos reunimos aqui, irmãos, porque, no mínimo, há um pressuposto do qual aprendemos que, ao nos reunirmos aqui, Deus se faz presente em nosso meio. Deus se faz presente em nosso meio. E por que isso aqui não se torna, então, uma balbúrdia? Com todo mundo gritando calorosamente o tempo todo. Porque nós entendemos também, trazemos como pressuposição que a presença de Deus deve nos levar a uma reverência. Que ao se fazer entre nós e ao falar conosco através da sua palavra, nós devemos nos calar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, eu acredito que a maioria de nós tem esse conhecimento. A grande questão é se cremos que isso é verdade. Porque se nós crermos que isso é verdade, irmãos, automaticamente em nosso coração estarão presentes o temor e o tremor. Mas se não acreditarmos, não vai haver nenhuma coisa nem outra. Eu sei que esse é um exemplo muito comum que as pessoas usam. Da presença de um juiz. Se um juiz federal lhe chamar à sua presença, primeiro, você não vai vestir de qualquer jeito. Segundo, que você vai chegar em silêncio, porque você vai reconhecer a autoridade de quem está diante. E porque também você vai temer que algo que você faça lhe leve à prisão, lhe leve a uma repreensão. Não é assim? É, irmãos. É assim, é exatamente assim que a gente se comporta diante de uma autoridade. Com temor e tremor. Mas parece que diante de Deus essas coisas somem. Muitas vezes somem. E aqui eu não quero apontar para ninguém. Vocês devem fazer uma autorreflexão. Quantas vezes? Eu sei que é uma comparação absurda, mas quantas vezes você passa 2h30 numa sala de cinema para assistir um filme e se levanta para ir no banheiro? Agora compare com 1h40 no culto. O que detém mais a sua atenção? O que tem sido mais importante e valorizado para você? Quantas vezes, diante de uma autoridade, nós olhamos o nosso celular e respondemos as mensagens no WhatsApp ou nas redes sociais? Quantas vezes nós saímos de uma audiência para ir para a sala ao lado, passar o tempo, para ir lá para frente? Se nós cremos que o nosso Deus está presente, a nossa atitude é como a de Abrão. É como a de Abrão, irmãos. Não pode ser diferente. Mas se nós não cremos nisso, qualquer coisa é motivo para nós não estarmos aqui. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para nos tirar a atenção. Para nos fazer agir de modo irreverente. Qualquer coisa. É só você parar para pensar nisso. Só você parar para pensar nisso.
vimos para cá, irmãos, para adorar a Deus, cultuá-lo em espírito, em louvor. Aqui nós não somos meros espectadores, nós cultuamos o nosso Deus. Como? Com a nossa mente, o nosso coração. Aqueles que não conhecem esses princípios que a Escritura nos revela, ou conhecem, mas ignoram, porque não têm o temor que deveriam ter, a reverência que deveriam ter, o respeito que deveriam ter diante desse Deus aqui, glorioso, cujos homens que se encontraram com Ele tremeram em sua presença, literalmente. Não tem, nós devemos ter e crer nisso. E crer absolutamente nessa verdade. Porque se crermos nisso, irmãos, não vamos querer nos apartar desse momento. Principalmente nesse dia. Como tinha um entre nós e que agora está nos braços do Senhor. Que tinha todas as razões para se ausentar muitas vezes, com dores terríveis, mas que fazia questão de vir todo domingo e se fazer presente todo domingo, sentadinho ali, para adorar com temor, com tremor, em espírito, esse Deus que ele sabia que é todo-poderoso. Depois, então, das 4 asserções que Deus faz a Abrão, irmãos, ele passa, então, como eu havia dito, a expandir a promessa que havia feito no tocante à sua descendência. No versículo 4, ele diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Então, como nós já falamos anteriormente, toda aliança, meus irmãos, tem 2 partes e cada uma assume respectivos compromissos. A parte de Abrão é a de andar na presença de Deus e ser o quê, irmãos? Perfeito. Agir com integridade diante de Deus. E a parte de Deus, irmãos? Deus começa a dizer agora a Abrão, a revelar a Abrão acerca da sua parte na aliança. Ele diz: quanto a mim. Quem é esse que está falando? O Deus que é todo poderoso. O que ele promete? O que ele se compromete a fazer aqui com Abrão? Deus diz: esta é a minha aliança contigo. Logo, não se trata de uma nova aliança, e sim de um desdobramento da aliança que Deus já havia firmado com seu servo Abraão. Deus faz expandir o alcance da sua promessa que ele havia feito de uma descendência. Porque até então, irmãos, vejam, Deus havia deixado às claras algumas informações acerca da descendência de Abraão. Primeiro, que Abraão teria um filho. Esse filho não seria adotivo, como Abrão, certa vez, chegou a pensar. Pensou até em pensar no Damasceno Eliezer. Deus, então, diz a Abrão: será das tuas entranhas, Abrão. E por 13 anos, certamente, Abrão deve ter pensado que se referia, então, a Ismael. Seria um filho natural. E Deus diz: você vai ser pai de muitas nações. Então ele pensa: através de Ismael, ainda mais pelo que o anjo do Senhor disse a Agar, que faria da descendência dela numerosa. No
No entanto, o que Deus acrescenta aqui é, ao dizer a Abraão que ele será pai de muitas nações. Esta é a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Ou seja, a descendência numerosa de Abraão não se organizará em apenas uma tribo, em apenas uma única nação, um único povo, mas em muitas, diversas. Então, essa é uma expansão da promessa inicial e diz respeito àquela primeira promessa que Deus havia dito quando falou para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Então, não é à toa que a palavra nações apareça, então, 3 vezes nos versículos seguintes, versículo 4 até o versículo de número 6. Afinal de contas, irmãos, várias nações surgiram de Abrão. Pense aí no texto como sendo aplicado literalmente. Porque além dos israelitas, a nação de Israel, de Abrão também teve os ismaelitas, os filhos de Ismael, os edomitas, filhos de Esaú, sem falar nos descendentes de Quetura, a esposa que Abraão tomará depois da morte de Sarai. Portanto, muitas nações vieram de Abrão. Mas devemos nos lembrar que, a essa altura, irmãos, Abrão tinha apenas um filho, Ismael, e já estava com 99 anos, e sua esposa continuava estéril, com 89 anos de idade. Contudo, Deus, mais uma vez, reitera para ele: Abrão, você será pai de muitas nações. Essa promessa, meus irmãos, certamente vai além dos descendentes biológicos de Abrão, porque Deus estabelece a circuncisão como um sinal dessa aliança, conforme nós vamos ver isso no capítulo seguinte, capítulo 18. Onde Deus dirá a ele que circuncide todos que nascerem dele e os estrangeiros, com a idade de 8 dias. Assim fica claro, irmãos, que as nações das quais Abrão seria pai, é muito além da descendência biológica, é muito além da linhagem natural de Abrão, porque até mesmo estrangeiros poderiam ser admitidos como parte dessa aliança, como povo desse pacto, por meio da circuncisão. Logo, o termo nações aqui, meus irmãos, equivale ou aponta para a realidade do que acontecerá com o Evangelho. Não são descendentes biológicos quem Deus está prometendo fazer de Abrão uma grande nação, ou de que multiplicará ele e que nações sairão a partir dele, que ele será o pai de muitas nações, mas são descendentes espirituais de Abrão. E que descendentes espirituais são esses, irmãos? Ora, a igreja. Composta de pessoas de toda língua, de toda tribo, de todas as nações. Porque quem é o verdadeiro filho da promessa, irmãos? Quem é o verdadeiro filho de Abrão? Através do qual Deus cumpriria todas essas promessas. Quem é Israel? Senão o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele descendente da mulher,
que Deus havia prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, veja, ele diz, versículo 6, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Lembra que eu falei, quando nós pregamos aqui no capítulo 15, que trata exatamente do pacto que Deus faz com Abraão. Não existe expressão em toda a Escritura que mais nos revele o caráter pactual de Deus do que essa. Eu serei o vosso Deus e vós serão o meu povo. Veja, Deus diz para Abraão, Deus, o Deus Todo-Poderoso, promete a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. De ti. Então, irmãos, vejam que pai, nesse caso, não tem apenas o sentido biológico, mas também espiritual. Deus se refere, então, a muitas pessoas de muitas nações diferentes que viriam crer no El Shaddai, em suas promessas. Pessoas que não eram filhas biológicas de Abraão, mas que comporiam o povo da promessa. E nós devemos nos lembrar que hoje, nós que estamos aqui, fazemos parte desse povo. Porque esse patriarca é conhecido na Escritura como o pai da fé. O pai de todos aqueles que creem. Isso nos coloca nesse povo, irmãos, herdeiros desta mesma promessa. Filhos de Abraão. Parte desse povo. Nação espiritual do Senhor. Herdeiros pactuais de suas promessas. E é interessante a forma como Paulo interpreta exatamente essa passagem e essa promessa. Em Gálatas capítulo 3, vamos lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vejam aí os versículos 6 ao 9. Gálatas 3, versículos 6 ao 9. Paulo diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Na expansão da aliança, o que Deus está revelando a Abraão aqui, irmãos? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Está claro, irmãos, que Paulo interpreta essa passagem como uma referência à igreja, a um povo espiritual,
Abrão seria o pai espiritual de muitas nações. De todos aqueles que crescem nas promessas de Deus, que crescem no ungido de Deus, o Messias, Jesus. E se você observar ainda no mesmo capítulo de Gálatas, no versículo 29, Paulo completa e diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem é de Cristo, ou quem está em Cristo, é herdeiro de Abraão, é seu filho espiritual. Logo, o que Deus disse ao nosso Pai implica também para todos os filhos. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Encontramos ainda, irmãos, essa mesma visão do apóstolo Paulo em outro de seus escritos, Romanos 4. Vamos lá para Romanos 4, por favor. Romanos, capítulo de número 4. Romanos 4. Romanos capítulo 4. Vejam aí os versículos 16 e 17. Paulo diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ainda em Romanos, lá no capítulo 9, versículos 6 ao 8, então Deus diz, vejam aí, Paulo diz, Romanos 9, 6 ao 8, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, contados como descendência. Contados como descendência. Então, irmãos, veja, isso está muito claro, a afirmação de Deus aqui para Abraão: firmarei a minha aliança contigo e te farei grandíssimo, numeroso. Não significa que Abraão seria o ancestral apenas biológico de diversos povos, como de fato o foi, mas que ele seria o pai espiritual de um povo espiritual, o qual é marcado pela fé nas promessas de Deus e pela fé no Messias, o unigênito de Deus. E é por isso, então, que o seu nome é mudado. Não serás chamado mais Abrão, mas Abraão. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso o colocou como pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, meus irmãos. Vamos orar?